Boa noite, bom dia, boa tarde. Está começando mais um reunião de laboratório. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, Marcinho? Boa noite a todos. A gente vai começar mais essa reunião, episódio número 5. E nesse episódio a gente vai falar sobre a mitormese. A gente trouxe um trabalho de um paper do Gerald Shadell, que é de um pesquisador do Salk Institute. Podemos dizer que tivemos o prazer de trocar meia dúzia de palavras com ele no último congresso, né? Sim, a gente conheceu ele, a gente foi no... isso é legal, a gente foi no Nature Metabolism, lá no Rio de Janeiro, e a gente conversou com uma série de pesquisadores, a gente teve o prazer de conversar com o Shadell. E a gente conversou sobre a mitormese um pouquinho com ele e a gente vai trazer um pouquinho da mitormese para vocês hoje. Mais alguma coisa a acrescentar, Thiago? Ou vamos para a apresentação? Uma coisa que a gente não faz ainda e a gente precisa fazer. Quem assistiu o vídeo e gostar, aperta o joia, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo ele é legal, é importante, ele vai oferecer para outras pessoas. Antioxidantes e hormese, Marcinho, nosso tema de hoje. Então, para falar de antioxidantes, primeiro a gente tem que falar um pouquinho o que são oxidantes. Com o conceito geral, são moléculas capazes de atacar outras e roubar um de seus elétrons, o da camada de valência, fazendo com que elas sejam oxidadas, ou seja, percam elétrons, enquanto que o agente oxidante ele é reduzido, ele ganha elétrons. Isso. E o elétron a gente tem que lembrar que ele é uma carga negativa. Então, a partir do momento que o agente oxidante ele ganha uma carga negativa, é por isso que ele fica reduzido. É uma coisa besta, mas na verdade me ajudou bastante a entender esses conceitos, assim, porque às vezes a gente só fala reduzido, reduzido, e não explica que é por conta dessa carga negativa que ele está ganhando. E esses agentes oxidantes, em geral, são radicais. Por isso que o nome é radical livre, porque tem um elétron livre na camada de valência. A gente costuma quimicamente representar com um R, que é um radical qualquer, e com essa bolinha, que significa o elétron desemparelhado. Só que na maioria das vezes, esses radicais livres são moléculas reativas de oxigênio, que têm um oxigênio na sua composição, as ROS, da sigla em inglês. Então a gente vai acabar tratando sempre como ROS, porque é o que a maioria dos sistemas acontece. Mas existem outros também, que fique claro. Então a gente produz, nossas células produzem moléculas oxidantes o tempo todo, e nós temos também moléculas e outros sistemas que são antioxidantes. Isso vive num equilíbrio constante, ou se tenta alcançar, manter esse equilíbrio. O problema acontece quando a produção de moléculas oxidantes fica muito maior do que a capacidade antioxidante da célula. E isso é o que a gente chama de estresse oxidativo. O estresse oxidativo e essa produção de moléculas reativas de oxigênio tem um lugar principal na célula onde elas são produzidas, que é a mitocôndria. E isso gera uma disfunção nessa organela. Essa disfunção mitocondrial está associada com uma diversidade de doenças, desde doença de Parkinson, regulação da imunidade, doenças cardiovasculares, obesidade, enfim, uma série de doenças. E o envelhecimento também é fruto de estresse oxidativo ao longo da vida. E não só doenças também, na verdade, em relação ao envelhecimento, uma das teorias é que durante a vida você tem esse acúmulo de espécie ativa de oxigênio, mas essa não é a única teoria, mas é mostrado que com o envelhecimento você tem bastante aumento de acúmulo de espécie ativa de oxigênio e todos os problemas que vêm. E também, por exemplo, não só em doença, né? Como você faz uma atividade física, uma sessão aguda de atividade física, você tem esse aumento de espécie ativa de oxigênio também. E o que faz parte, na verdade, da sinalização para adaptação ao exercício. Então, tipo, não só para doença, mas para outros fenômenos também, como, por exemplo, o exercício físico. As espécies reativas de oxigênio, elas têm algumas funções importantes e benéficas. Sinalização gênica, defesa contra alguns patógenos, maturação de óvulo. Só que o que nós estamos aqui reforçando é a quantidade exacerbada da produção e o déficit na capacidade antioxidante. E o local também, né? Porque se não é uma célula especializada para produzir essas espécies ativas de oxigênio, tipo, muito provavelmente ela está na concentração errada, na célula errada, enfim. Perfeito. E aqui a gente fala muito de estresse oxidativo mitocondrial. Então, nessa linha de defesa, os agentes antioxidantes da célula são divididos em dois grandes grupos. Agentes não enzimáticos, que são as conhecidas vitaminas, vitamina C, vitamina E, alguns carotenoides. São moléculas orgânicas grandes e elas têm como a sua ação antioxidante, em geral, a reação
com os radicais livres, e essa reação faz com que se estabilize através de uma ressonância, porque esses agentes não enzimáticos, eles são moléculas que têm anéis aromáticos e tem um elétron saltando entre as ligações ali, e isso se estabiliza com esses radicais livres, fazendo com que ele não reaja com outras moléculas. E nós temos também as defesas antioxidantes enzimáticas. As enzimas são proteínas, são moléculas que as nossas células sintetizam, e elas conseguem quimicamente degradar esses radicais livres, dando origem a moléculas menos reativas, muitas das vezes também mais solúveis, então isso permite a excreção dessas moléculas e você impede que elas reajam com outras moléculas. E moléculas importantes, que o problema de você produzir um radical livre é que ele vai reagir com o DNA da célula, podendo gerar mutações, e isso é um dos motivos que se gera um tipo de câncer. O radical livre pode reagir com algumas proteínas importantes e fazer com que essas proteínas percam a função. Então, assim, é uma reação em cadeia. A gente falou naquele primeiro reunião de laboratório, né? No seu trabalho. Falamos isso, episódio número 1. Eu uso tudo all over again. E, é verdade. Mas vamos falar para quem chegou... Ataca a membrana, ataca DNA, ataca a proteína, toda uma cascata de degeneração. E isso vai sempre simplificando caso ele não seja interrompido com algum agente antioxidante. Bom, então, quando a gente começa a estudar estresse oxidativo, a gente chega a uma conclusão muito rápida, que o insulto oxidativo ele é ruim. E o senso comum também reforça bastante isso, né? Tipo, a gente fez uma busca rápida assim, de antioxidante no Google e deu para ver que, basicamente, todo mundo, todas as matérias ali querem se livrar da espécie ativa de oxigênio. Só que isso não necessariamente é o que tem que acontecer, né? Então, o insulto oxidativo é ruim? Bom, depende. E é justamente isso que o artigo que nós vamos discutir hoje propõe. Sim. Esse artigo, de tradução livre, eu até anotei aqui, Marcinho, porque a gente tentou traduzir isso aqui, ficamos batendo na cabeça. Deu trabalho. Duas topeiras. Então é o seguinte, mitormese em camundongos, ativação basal sustentada da sinalização mitocondrial e antioxidante. Esse artigo foi publicado na revista Cell Metabolism, que é uma revista do grupo Cell, e ela é uma revista com impacto muito alto, 22.415. Como o Marcinho falou, é de um grupo do Salk Institute, lá em San Diego, na Califórnia, e o chefe do grupo é o Gerald Shadell, que a gente também falou anteriormente. Para falar um pouquinho de mito-hormese, a gente vai falar o que é hormese. De uma maneira geral, esse gráfico mostra a diferença de uma resposta de hormese, de uma toxina, para uma resposta clássica. A resposta clássica, à medida que você aumenta a concentração da toxina, os efeitos negativos eles já aparecem. As moléculas que têm a capacidade de desenvolver resposta de hormese, em baixas concentrações, ela gera efeitos positivos. E esses efeitos positivos estão associados com uma resposta adaptativa àquele insulto em baixa escala. À medida que a concentração aumenta, os efeitos negativos aumentam também porque a molécula tem as suas características deletérias. Uhum. E o que esse artigo fez? Ele desenvolveu um modelo animal, onde a enzima superóxido dismutase, a SOD, ela foi inibida de uma forma transitória durante a vida uterina. Essa enzima ela é responsável pela desmutação do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. Existem alguns subtipos e os principais subtipos dessa enzima é a SOD1, que ela fica no espaço intermembranoso da mitocôndria, e a SOD2 na matriz mitocondrial. E só lembrando do porquê que isso é importante, né? Desculpa te interromper, mas se a gente lembrar da mitocôndria, então, tipo, a mitocôndria tem a sua membrana externa, tem a membrana interna, onde tem as suas cristas e tudo mais, e, por exemplo, a cadeia de transporte de elétrons fica inserido nessa membrana interna. Então, basicamente, onde você tem bastante chance de acontecer essa formação do ânion superóxido é ali naquele escape de elétrons da cadeia de transporte de elétrons. E esse escape, assim, então, ele pode acontecer tanto para dentro quanto para fora. Você tem oxigênio ali dentro, você tem moléculas fora. Então, por isso que é importante ter essa SOD no espaço intermembrana e a SOD na matriz mitocondrial. Então, é só para você estar protegida das duas formas, né, dos dois compartimentos. Então, ele desenvolveu esse animal, que ele, durante a vida uterina, por um período curto de tempo,
ele fez esse knockdown transitório. O que é um knockdown transitório? Knockdown é uma tecnologia genética onde é possível fazer com que o gene, que é o que codificam as proteínas, produza uma proteína em menor quantidade. Portanto, vai ter uma capacidade antioxidante menor. Uhum. Então, na figura 1A do artigo, ele mostra o desenho experimental dele, onde ele faz uma tecnologia de RNA de interferência, que é o shRNA, que vem do inglês do Short Hairpin, faz com que então se produza menos SOD2. E ele usa uma droga, que é um antibiótico, a doxiciclina, que vai ter essa sigla de dox aí. Quando ele faz a inserção do short hairpin e ele trata as mães gestantes com doxiciclina, ele induz esse modelo, então, de knockdown transitório. E ele é transitório porque, num determinado momento, no 12º dia de vida uterina, ele tira a doxiciclina, fazendo com que o animal depois ele passe a sintetizar normalmente a superóxido mutase 2. Ou seja, ele é transitório porque ele só tem essa redução na expressão da proteína SOD2 quando é tratado pela doxiciclina. Se você, a partir do momento que você tira o tratamento, você perde essa inibição, você volta com a atividade da expressão, desculpa, que seria o basal do animal. Leva um tempinho para voltar, mas ele volta. Mais para frente a gente mostra alguns resultados. E aí na figura 1B ele caracteriza e mostra que realmente a tecnologia dele funciona. A gente pode ver aí por esse Western blot as bandas de SOD2 evidentes, quando ele não tem ali o short hairpin RNA na primeira linha, menos, menos, menos. Quando ele faz a inserção dessa tecnologia de RNA de interferência, então ele tem ali a ausência das bandas da SOD2. E isso promove um estresse oxidativo, que você tira uma enzima antioxidante, uma enzima que degrada o ânion superóxido. Ele, num terceiro experimento, mostra a atividade da aconitase, que é uma enzima extremamente sensível a ânion superóxido, principalmente. Ou seja, quando tem muito ânion superóxido, ela perde atividade. Então, na barra cinza, são esses animais que passaram pelo knockdown transitório, mostrando que realmente diminuiu a atividade da aconitase, que faz referência ao aumento das espécies. Na verdade, não, esse daí, ele não é o animal que passou pelo transitório ainda. Ele é o animal, então, que ele está ali naquele período intrauterino, ele foi tratado com a dox. Perfeito, então, no momento Marcinho, que ele está sendo tratado com a dox, ele tem essa redução na atividade. Isso, mostrando que tem um aumento de ânion superóxido e a redução da aconitase. Perfeito, bem lembrado. Isso. E além disso, ele mostra também que há um aumento da formação de um aldeído, o malondialdeído, que é fruto de estresse oxidativo. A barra cinza um pouquinho aumentada em relação à barra preta, que é o controle dele, animais que não passaram pela inserção do RNA de interferência, um pouco abaixo, mostrando então que há aumento desse malondialdeído. E depois ele acompanha também esses animais após o nascimento até a 4ª semana de vida, mostrando que no fígado desses animais, que é o órgão que ele acaba estudando no trabalho, as 3 primeiras colunas são referentes aos animais controle, onde na primeira linha tem lá o do RNA menos, 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 são os animais controle, e onde tem a indicativo do mais, onde ele fez a intervenção do RNA de interferência, mostrando que quando esse animal chega com 4 semanas de idade, ele volta a produzir a SOD2, que isso sim se concretiza o knockdown transitório, que é o que o Marcinho bem lembrou lá. Agora ele finalizou o modelo. E quando isso acontece, a enzima aconitase, que é aquela enzima sensível ao estresse oxidativo, ela se restabelece sua atividade. Então, confirmando que o estresse oxidativo, em teoria, diminuiu. E ele chama esses animais de animais adaptados, com essa sigla da indução da SOD2, do knockdown da SOD2, e a gente vai se referir sempre como animais adaptados para facilitar aqui a nomenclatura. Antes de você partir para o próximo, só para lembrar, né, esses animais adaptados. Então, a gente tem os 2 grupos, as fêmeas grávidas, e aí tem as fêmeas que foram tratadas com a doxiciclina, ou seja, induziram a mutação, passaram por o knockdown, desculpa, né, passaram por esse estresse no animal, e as fêmeas que não tiveram estresse nos seus filhotes. Então, a partir disso, então, os adaptados são os que tiveram estresse, e os não adaptados, os controles, são os que não foram tratados com a doxiciclina. Tiveram a vida normal, sem Isso. Sem nenhum tipo de intervenção.
Então, no segundo resultado principal, na segunda figura, ele pega o fígado desses animais adaptados e analisa. O primeiro experimento, ele faz uma expressão gênica geral para entender como que está a dinâmica gênica desses bichos. E ele faz uma coisa interessante. Quando ele produz esses animais adaptados, ele produz duas linhagens, que ele chama de shRNA1 e 2. Por que ele fez isso? E quando se cria uma linhagem única com uma tecnologia de inserção de RNA de interferência definida, isso pode gerar uma aberração e ele interpretar aquilo como um resultado. Então ele fez essas duas linhagens, e aí quando ele faz a expressão gênica, ele considera apenas os genes que estiveram alterados nas duas linhagens, porque tudo aquilo que alterou só em uma, ele considera como uma aberração e ele não estuda, não se aprofunda nesses resultados. Isso dá uma garantia de um resultado melhor. E aí ele encontra 367 genes alterados nesse sistema de knockdown transitório, e ele dá destaque a alguns que estão relacionados tanto com proteção antioxidante celular e mitocondrial e biogênese mitocondrial. Na figura 2b, ele faz então um RT-PCR, que é uma técnica quantitativa, um RT-PCR quantitativo, para poder realmente quantificar quanto desses RNAs mensageiros, desses genes envolvidos nesses sistemas antioxidantes de biogênese mitocondrial, estão aumentados. Ele mostra uma série de genes aumentadas nesse modelo de knockdown transitório. E isso se confirma também em nível proteico, porque só para lembrar, a gente tem o gene é transcrito em RNA mensageiro, o RNA mensageiro é traduzido em proteínas. Nem todo gene que é transcrito, ele dá origem a uma proteína. Então, ele sempre faz essa correlação de estímulo gênico e aquilo que se realmente confirma em proteína. Então, ele mostra que houve aumento da NQO1, que é uma superfamília das NADPH oxidases, que são enzimas antioxidantes, e da PGC1-alfa, que são enzimas, como o Marcinho bem me lembrou mais cedo, são uma proteína que está relacionada com biogênese. Regula a expressão de proteínas ligadas ao metabolismo, então, Perfeito. Basicamente biogênese mitocondrial, a partir daqui. E além da biogênese mitocondrial, só voltar aqui um pouquinho, Marcinho, uma coisa que a gente tinha até falado, ele diz que nas duas colunas da direita, as bandas estão mais intensas. Tudo bem na NQO1. Agora, na PGC1-alfa, eu não consigo ver dessa forma. E eu acho que ele poderia ter colocado um gráfico de barras analisando a intensidade dessas bandas. Eu acho que ela está um pouco aumentada, mas eu concordo, assim. Eu acho que faz falta ele ter colocado Ele coloca o normalizador dele ali e tudo mais, então faz falta ele colocar uma quantificaçãozinha ali daquela que a gente faz de pixels da membrana, normalizar pelo normalizador dele que ele tem, e dar um gráfico de barra para a gente saber se ele está mesmo aumentado, para a gente conseguir ver a quantificação, né? Não só simplesmente acreditar na palavra dele, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. E alguém pode falar, mas tem no material suplementar. Não tem. Esse é um detalhe que a gente sentiu falta. Tanto para esse blot, quanto para o próximo, que ele fala sobre os complexos da cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente entra num debate aqui. Ele fala que, então assim, separando essa membrana, esses blots, as três colunas da direita são dos animais adaptados e as três colunas da esquerda são dos animais controle. Ele diz que os complexos ali que está ali, C4, C5, C3, C4, C2, estão num steady state aumentado. Eu interpreto da seguinte forma. Ele deu o estímulo, aliás, ele promoveu o estímulo com o knockdown transitório. Esses animais tiveram uma resposta adaptativa de aumento dos complexos da cadeia. E quando ele volta com a atividade da SOD, que é o knockdown transitório, ele diz que esse aumento permaneceu. O aumento dos complexos permaneceu. Porque ele diz que está no steady state. Para mim, steady state é platô. Não tem decaimento. Só que aí a gente entrou a gente estava meio discutindo antes, né? E, eu não acho que essas proteínas aí, pelo menos olhando aqui assim, tá exatamente aumentada. Talvez o complexo 4 ali, talvez o Engun um pouco ali, mas a TP5A, o complexo 5, olha, forçando bem a amizade muito pouco. Então, sim,
Se está aumentado, está pouquíssimo. De novo, né, não dá para saber se é estatístico ou não. Eu não sei. Eu diria que não. Para mim, só ele bater no olho aí, sim, só forçando a amizade que eu consigo acreditar que está aumentado. Mas, por outro lado, no intuito dele, né, de mostrar isso, essa maior biogênese, ele mostra que, por exemplo, o VDAC, que é um canal, tá na membrana externa da mitocôndria, está aumentado. O TFAN também está aumentado, que é outra proteína relacionada a Agora, você outra sabe que proteína VDAC, relacionada desculpa? você sabe que VDAC, esse canalzinho, ele costuma, né? Ele transporta peróxido para fora da mitocôndria. Ele transporta várias coisas, ele transporta, tipo, Faria um pouco de praticamente sentido. tudo, né? Tipo, é onde passa maior parte das coisas maiores, assim, da mitocôndria. É Que a quase um mitocôndria tem ladrão, né? ATP. Aquele ladrão da caixa d'água, né? É, exato. Enfim, então Ah, ele faria um mostra pouco que de tem sentido. um aumento nessas proteínas e ah, esse dado ele meio que é corroborado, apesar de eu não concordar pelo menos com os complexos, eu concordo com o VEDAC, com o TFAN, esse dado é meio corroborado com outro dado que ele tem, né, que ele mostra. Só para fechar isso aqui, de novo, sinto falta de um gráfico de barras analisando a intensidade dessas bandas por um programa de análise de imagens. Ponto. Acho que Uhum. deveria ter. Que não fosse aqui por conta de espaço na figura, que tivesse no suplementar. E não tem. Então ele vai falando que isso é uma resposta adaptativa. E aí, quando ele consegue concluir, então, esse knockdown transitório, ele mostra nesses dois gráficos que a produção de peróxido, no gráfico da esquerda, está reduzida nos animais adaptados, e peróxido, apesar de não ser um radical, é uma molécula extremamente reativa. E no gráfico F, esse Cell Rocks aí é uma sonda, uma probe fluorescente, que também indica espécies reativas de oxigênio, produção de espécies reativas. A barra cinza, que é dos animais adaptados, está reduzida. Então, ele mostra que o estresse oxidativo no modelo dele está diminuído. E, para fechar a análise desse fígado, desses animais, ele faz um isolamento mitocondrial para analisar a capacidade de respiração, de consumo de oxigênio nessas mitocôndrias, bem como a morfologia por microscopia eletrônica. No gráfico Então, Thiago, eu dei uma olhada nos métodos dele e ele não me deixou claro para mim o que ele usou exatamente aí nesse Seahorse aí. Só que ele não fala também se ele isolou a célula do fígado. Então, para mim, está meio confuso. Estou ele entendendo fala que que ele isolou usou hepatócito. célula, não mitocôndria isolada. É, Até porque a mitocôndria falei isolada... isolamento aqui porque eu fui no embalo dos trabalhos. Não, mas assim, mas o resultado no final é basicamente o mesmo, né? De, tipo, ele mostra que ele tem essa redução no consumo de oxigênio basal, A linha cinza. e essa redução no estimulado, então no spare capacity, que é tipo, ó, o máximo tirado do basal. Então, esse spare, né, que é a capacidade de reserva que a mitocôndria tende a aumentar o consumo dela. Então ele mostra que ele fala que tem essa redução no basal e redução no máximo no spare. Ele mostra também que esse é o dado que eu estava falando, né, que vai de acordo com os blots lá, pelo menos parte dele. Nessa primeira imagem, a imagem da esquerda, na H, ele mostra então o animal controle dele, mostra esses pontos brancos, assim, eu não sei exatamente se são lipídios ou o quê, mas esses pontos mais escuros, mais cinza, mais escuro, redondinhos, assim, é a mitocôndria. E o que ele mostra quando você compara essa imagem com a imagem da direita, você vê que esses pontos cinza mais escuros tem muito mais dele, aumenta muito. Então ele mostra que está tendo mais biogênese mitocondrial nesses animais, no fígado desses animais adaptados. O que vai de acordo com o blot dele. Pelo menos parte dele, na minha opinião, mas vai de acordo. Vou concordar, mas com a imagem do blot é difícil de pegar isso rápido. Entendeu? A gente tem que confiar no cara. Então. Vamos embora. Na figura 3, desculpa, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não era só para arredondar. Então, ele primeiro mostrou a figura 1, ele mostra o modelo, na figura 2, ele analisa o fígado dos animais adaptados, e na figura 3, o que ele faz? Ele isola um tipo de célula chamada MEF desses embriões, só que sem passar pela intervenção do knockdown transitório. Que é uma célula de embrionário, é uma fibroblasto de camundongo embrionário.
Então, ele isola essas células e ele faz a intervenção genética na célula, na plaquinha. Então, num primeiro momento, o que ele faz? Ele induz o knockdown da SOD. Então, na figura 3A, ali ele mostra a banda da SOD e depois a ausência da banda da SOD, mostrando a intervenção que ele fez. Usando as duas tecnologias que ele usou também para os animais, As duas RNA1 e tecnologias RNA. não, é os dois animais, isso. Então, ele mostra ali que ele alcança o knockdown da SOD porque a banda desaparece. Uhum. E aí ele faz o experimento, ou seja, só com o knockdown, sem reestabelecer a expressão da SOD. Quando ele faz essa análise da mitosox, que é a figura 3B, as barras cinzas, que são dos animais que receberam o RNA de interferência, está bem mais aumentada que o animal controle, mostrando que há um estresse oxidativo importante ali. E isso reflete, na figura 3C, na atividade da aconitase, que é aquela enzima que a gente já falou outras vezes. Ela está reduzida nos dois casos. E, além disso, ele também faz o mesmo experimento de respiração mitocondrial, aí na figura D. Aqui, o basal está bem mais próximo do que ele viu nos animais, as linhas cinza e preta estão bem mais próximas, e também na capacidade de reserva, no estado estimulado da mitocôndria, ele não menciona, para ser sincero, mas eu, analisando esses gráficos, eu vejo que parece que tem uma capacidade menor. Apesar de também ser menor no animal, eu acho que na célula a capacidade está menor de respiração do que no animal. Na verdade, não dá, a gente não pode afirmar que está com a capacidade menor, mas o que a gente pode afirmar é, quando você compara o que teve o knockdown com o não knockdown, esse delta, né, essa diferença de spare capacity, de capacidade de reserva, está aumentado. Então, isso acho que a gente pode afirmar com tranquilidade. E aí, o que ele diz? Mais uma polêmica. Que essa capacidade respiratória diminuída está relacionada com a diminuição dos complexos 1 e 3, observados na figura 3E, que está aí, ó, no canto superior direito. Complexo 1, Marcinho, eu confesso que eu não achei nessa imagem. Ele não mostrou complexo 1. E o complexo 3 dele, ele para fala mim, que tá aumentar, já está diminuído, eu também não consigo enxergar. E aí, de novo, igual para mim. falta a análise, o gráfico da análise dessas imagens. O que, se isso realmente for verdade, faz todo sentido, já diria um amigo nosso. Só que a gente não consegue ter essa prova cabal, que os esses complexos estão diminuídos e por isso a capacidade respiratória também está diminuída. Se a gente for olhar ali, que talvez possa concordar com ele está diminuído, talvez o complexo 4 e o complexo 2. Mas do resto, dos outros complexos, não sei. Bom, Ele mostra também aí, né, outras proteínas, de novo, para mostrar essa redução. aí, assim, dessas proteínas que eu mais concordo aí é a VDAC, assim, no nosso olhômetro, né? E Uhum. o TFAN. E aí o TFAN A Tom 20 também, tipo, a Tom 20 também. também, mas apesar de Tá meio estouradinho ali, sei meio lá. furado, Mas... né? E aí quando ele fala que TFAN está diminuído, o TFAN é uma proteína que está relacionada com a síntese de complexo, síntese da mitocôndria em geral, com biogênese mitocondrial também. E aí ele corrobora esses dados, ele vai linkando esses dados com a figura 3F, que ele faz a razão do DNA mitocondrial com o DNA nuclear. E como o TFAN está diminuído, ele relaciona também dizendo que a razão do DNA mitocondrial está reduzida, na barra cinza ali, na figura 3F. Bom, ele vem mostrando, amarrando, nem todos os dados batem, mas ele vem amarrando, né? Então, tipo, você tem essa redução no DNA mitocondrial, essa redução no DNA mitocondrial corrigido pelo DNA nuclear, tem essa redução na expressão de algumas proteínas, e também, aí ele mostra por último, que seria o gráfico G, né, que você tem esse aumento de genes de expressão antioxidante. Isso, que também bate também com... Esse aí eu acho que eu concordo, bate também com o gráfico, o lote dele, que é o PRDX3. E ele tá aumentado ali também. Na figura anterior ele estava com um mitosox aumentadaço ali. Essa resposta gênica é uma resposta compensatória, adaptativa. Isso aí, bem, acho que isso é o que faz mais sentido. Sim.
Na figura 4, ele fez o mesmo experimento que ele fez, que ele mostrou na figura 3, com as células MEF, só que agora ele faz o knockdown transitório. Então, ele interrompe a produção da SOD2 e ele, assim como ele fez lá atrás com os animais, ele retorna com a expressão da SOD2. E aí, na figura 4A, ele mostra exatamente isso. As bandas da SOD2 diminuem, ou seja, tem um knockdown, e depois de um período de washout, o Marcinho gosta muito desse termo, a SOD2 volta, as bandas voltam a aparecer. E aí ele obtém, digamos assim, os resultados inversos do experimento anterior. Mitosox, que é uma probe de estresse oxidativo, para as linhagens de células, que ele fez o knockdown transitório, as duas barras cinzas ali diminuídas, comparadas com o controle. Produção de peróxido de hidrogênio, ligeiramente diminuída aí, o erro está bem pequeno, mas ele tem um... E aí é legal só amarrar assim um pouquinho, né, de tipo, se a gente lembrar, então ele estava com o estresse oxidativo alto, quando você só estava desligado, a SOX, e aqui, quando você desligou e ligou de novo, ele está reduzido. Então esse é o efeito hermético, né, de tipo, você deu um estímulo, ele teve um estímulo que foi um pouquinho danoso, mas depois ele supercompensou e teve essa proteção, entre aspas, assim, que porque não é só as espécies reativas de oxigênio voltarem para o nível basal, não, elas estão diminuídas. Uhum. E esse que é o efeito que está, é o efeito protetor hormético. Exato. Beleza. E aí, seguindo também, ele analisou os complexos da cadeia transportadora de elétrons, a razão DNA mitocondrial, DNA nuclear e a capacidade de consumo de oxigênio dessas mitocôndrias. Bom, o que ele fala aí? Que os complexos, nesse caso, estão sem alteração. Beleza, acho que essas imagens aí, agora sim, eu acredito. Agora eu concordo. Já estava achando desde antes. O que ele fala é que o Tfan aumentou, e ele aumentou muito a razão de DNA mitocondrial, DNA nuclear, que aí corrobora a questão Tfan, biogênese mitocondrial, aumento de DNA mitocondrial. Tá tudo bem amarradinho. E aí, assim, a capacidade respiratória está bem parecida também. Ele não viu função mitocondrial de fato, consumo de oxigênio melhorado em nenhum desses experimentos que ele fez nos bichos. Na verdade, ele viu um consumo reduzido, né? Então, ele está reduzido basalmente e está reduzido também essa capacidade de reserva que ele tem entre você ter um mínimo e um máximo, né? Então, quando você acelera o máximo a cadeia de transporte de elétrons, ele está ali, ele não consegue subir tanto. E o que ele vê também é um aumento sustentado de genes antioxidantes. Isso aí já no animal que tem sódio funcionando. É na célula do animal que agora está com a sódio funcionando de novo. Então, os genes estão ativados, estão super expressos, e as proteínas antioxidantes aumentadas. Esse blot agora está perfeito da figura H. Eu nem discuto que está aumentado, não. E no outro ele mostra também, né? Ele amarra mais uma vez, assim, dá mais um nozinho de, não só as proteínas, os genes que codificam para proteínas antioxidantes, como também os que codificam para proteínas que regulam a biogênese. Também está aumentado, mais uma vez ele mostra, está tendo aumento na biogênese. Uma coisa que ele mostra no suplementar é também que a forma dessa mitocôndria, que a forma é bastante importante, né, para a função, ela não está alterada também. Então, ela se mantém de uma forma, ela mantém igual controle com esse animal, com essa célula tratada. Legal. Bom, e aí, quando ele caminha já para o final do paper, ele fala o seguinte: olha, mostramos aqui uma série de evidências de uma resposta adaptativa benéfica para esses animais e para essas células. Agora, se essas células receberem um insulto oxidativo forte, elas estarão protegidas? E é o último experimento que ele faz. É a comprovação do efeito hermético dele, né? Existe uma droga que ela tem um prejuízozinho, mas será que isso vai impactar? Será que a célula vai viver mais? Porque ele está mostrando que tem enzimas antioxidantes aumentadas, genes antioxidantes aumentados. Então, tá, quando eu precisar... Isso é funcional? Quando ele precisar, isso vai ter uma resposta? Uhum. E aí tem uma droga chamada menadiona. Ela induz um aumento expressivo da produção de ânion superóxido mitocondrial. Então, ele pegou as células
desse processo adaptado e da não adaptado. E deu menadiona para as duas células. E o que ele encontrou foi que a barra cinza, que é a barra das células adaptadas, teve uma viabilidade celular bem maior do que as células não adaptadas. E ele fecha o trabalho mostrando que o knockdown transitório da SOD2 em vida uterina é criada uma rede antioxidante que gera uma proteção frente a um insulto oxidativo. Então, tem uma questão assim, né, de tipo, ele cita no trabalho dele, né, de tipo, por que que ele foi fazer esse, eu acho que ele deveria até ter comentado antes, mas por que que ele foi fazer esse animal com essa transiente, né? Então ele fala que se você nocauteia, então você tira a SOD da jogada. Em homozigose, o animal ele é gestado, mas ele morre depois de 14 dias, aproximadamente 14 dias depois do nascimento. Então ele praticamente não é viável, a idade dele é muito grande. Em heterozigose, então quando ele só está em um dos alelos, ele gera problema cardíaco, a cardiomiopatia dilatada, ele gera problema neurológico, então ele gera uma série de problemas. Então foi por isso que ele foi fazer esse knockdown transiente. Então, tipo, você dá esse estresse que seria extremamente danoso se fosse sustentado por um curto espaço de tempo e tira. Então, acho que isso é legal de mencionar, que é por isso que ele foi desenvolver esse animal. Porque sem isso ele não conseguiria estudar e ver o efeito da ausência da SOD e tudo mais. Bem lembrado, porque alguém poderia perguntar, por que não fez então logo um knockout para a SOD? Mas é por isso. Animais inviáveis e doentes. Então, o resumo do trabalho é o seguinte: durante a vida uterina, quando ele faz esse procedimento de knockdown transitório, o fígado ele fica mais adaptado, mas ele não testa esse fígado, ele só mostra que tem evidências, indícios fortes, que tem diminuição de espécies ativas de oxigênio e aumento da capacidade, em teoria, antioxidante desse órgão. E na parte inferior desse quadrado aí, que é o resumo do trabalho, a parte de cima, as células com knockdown transitório e a de baixo, os controles. O knockdown transitório induz um pequeno estresse oxidativo no segundo momento mitocondrial, que a célula muda um pouquinho a sua conformação, só que ela se recupera. E no final, quando ele dá o estresse oxidativo, o desafio com a menadiona, a célula que passou pelo knockdown transitório, ela fica resistente, e a célula que não passou, ela fica muito mais sensível, que é aquele último gráfico. A mortalidade e a viabilidade celular foi muito menor nos animais sem o knockdown transitório. Então, o conceito de mitormese, ele pode ser sintetizado com uma figura que eu peguei numa revisão, que não é desse trabalho, de uma outra revisão. O estresse oxidativo mitocondrial muito baixo, que seria condições fisiológicas, é como se fosse um barquinho à vela. Ele vai viver bem ali, mas não tem aquela performance, né, muito boa. Um estresse oxidativo, um estresse mitocondrial mediano, a mitocôndria vira uma fragata. Ela tem uma capacidade de resposta antioxidante maior, e isso, teoricamente, é bom para a saúde e bom para a longevidade. Só que isso é muito tênue, né? Porque se aumentar demais o estresse oxidativo mitocondrial, aí o barco naufraga e isso pode desenvolver todas aquelas doenças que nós falamos lá no começo. Assim, acho que foi esse paper, hein? Um paper bem legal. Estou satisfeito. Com um experimento simples, ele mostra uma coisa que ninguém tinha mostrado até agora, né? De, tipo, você consegue dar esse pequeno estresse e você consegue ter esse efeito prolongado. Então, você tem um estresse uterino por um curto espaço de tempo e você consegue manter esse efeito por pelo menos 4 semanas. Né? Foi o que ele avaliou. O que eu acho que é bem legal. Bem legal, acho que mais pelo desenvolvimento da técnica, desse modelo, na verdade, desenvolvimento do modelo do knockdown transitório na vida uterina, porque ele fala que ele testou várias janelas de knockdown até chegar nessa janela, que o animal foi viável, tudo que outras os resultados não foram bons. Então, acho que, sabe, Cell Metabolism, uma revista excelente e me dou por satisfeito. Vamos agora, então, pro Dica do Colegiado. Vamos embora. Dica do Colegiado. Roda a vinheta! A minha dica do colegiado
Colegiado. Vai ser para descontrair um pouco. Então eu quero indicar a série How I Met Your Mother. Ela já é bem antiga, mas eu gosto pra caramba dela e tipo, eu ainda gosto da série mesmo depois de bastante tempo. Então eu acho que para dar uma alegrada nesse momento aí é assistir a série que é bem boa. A minha dica do colegiado, para variar, é um podcast que se chama Tem Método. Ele é da Band News FM, a rádio Band News FM, e quem faz esse podcast é o Carlos Andreasa, junto com Ivan Brandão. Márcio Augusto, ponto final no nosso 5º episódio do Reunião de Laboratório. Fechou. Galera, até mais. Até semana que vem. Até!